Estou batendo um papo com o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de Leonel Brizola, partido criado no final dos anos 1970, início da década de 1980, por intelectuais e trabalhistas como Brizola, e que hoje tem na sua presidência o professor político e campinense Carlos Lupe. Ministro, no bloco anterior falávamos sobre o futuro do PDT nas eleições de 2014 no plano nacional. O partido deve seguir que tendência? Manter-se na base ou apoiar a oposição? A tendência natural, Alan, é se manter na base. Nós estamos há 7 anos no governo. Eu fui ministro 4 anos do governo do presidente Lula, durante 1 ano da presidente Dilma. Continuamos no ministério até hoje, é uma indicação do partido, o ministro atual, Manuel Dias. A tendência natural é essa. O que eu estou fazendo agora? Como eu já te falei no início, eu estou visitando todos os estados e vendo as configurações dos palanques estaduais. Porque eu, para eleger deputado federal, amigo, eu preciso muito mais dos palanques regionais do que o palanque nacional. O que viabiliza um candidato a deputado federal são as alianças regionais, são as coligações regionais. E é essa tarefa que eu faço para ver se isso, e o PT compreende, e os partidos da baseada têm que compreender, se isso configura a chance real de eu fazer esses 35, 40 deputados federais que dão condição da existência do Partido Nacional. Mas o senhor conversou com o Aécio ou com o próprio Eduardo Campos? Eu tenho amizade pessoal com o Aécio há muitos anos. Ontem mesmo eu estava almoçando em Brasília, encontrei com ele no mesmo restaurante. Nós apoiamos ele em Minas há muitos anos, desde quando o Brizola era vivo, na sua primeira eleição. E o Eduardo é um fraterno amigo há mais de 25 anos. Agora, aí eu não estou escolhendo ninguém para casar. Eu estou escolhendo uma opção política. Eu vejo o governo Dilma com possíveis falhas, todos nós a temos, mas que está garantindo os avanços do Brasil. Nós estamos aí com quase 20 milhões de brasileiros que passaram a ter carteira de trabalho assinada. Nós temos com a renda real do salário mínimo acima da inflação. Nós estamos com mais de 30 milhões de brasileiros que foram retirados da miséria. Isso, para mim, é um balizador muito importante, porque o nosso partido tem essa característica. Ele olha o mais fraco. Ele olha a opção pelo pobre, pelo trabalhador. Isso a Dilma tem feito. E essa, sim, vamos dizer, é uma importante definição que a gente possa ter, é como anda a política pública na defesa desse cidadão e cidadã que precisa mais da gente. Isso nos aproxima muito e fica quase que como natural o nosso apoio. O que o senhor pensa das propostas de reforma na legislação trabalhista brasileira? Muitos empresários, muitos setores empresariais colocam na mesa de negociações e criticam severamente o que eles chamam de paternalismo da nossa legislação trabalhista, que onera pesadamente as empresas. Um funcionário chega a custar 2 vezes o seu verdadeiro salário. Como é que seria uma legislação trabalhista que não ferisse os direitos do trabalhador, mas que não fosse tão pesada para o empregador? É impossível, irmão, você conciliar água e vinho. Não se mistura. Eu penso que ninguém pode imaginar, e por mais humilde que seja a pessoa, ela sabe que no preço da água que eu estou tomando está embutido todo o custo dela. Até o da fonte que a pessoa tem na sua terra dada pela natureza, mas como a terra dele, como aquela área dele, ele está cobrando por isso também. O custo trabalhista está incluído no preço. Eu vi o governo dar várias isenções de impostos para vários setores e ninguém diminuiu o preço. Ninguém quer discutir com profundidade a margem de lucro no Brasil. Eu estou disposto, eu quero discutir. Eu quero discutir com profundidade o que é o preço final de um produto. Quer ver um exemplo? Mas os empresários reclamam da pesada carga tributária, porque não é só o imposto trabalhista. E eu reclamo... São os diversos impostos. Aliás, o Brasil precisa urgentemente realizar a reforma tributária. Se você falar reforma tributária, eu concordo. Se você falar reforma trabalhista para significar, não da tua parte, mas do discurso do que fazem, da retirada de direito, eu vou combater o resto da vida e por isso eu vou ganhar muito inimigo. Mas é a minha opinião. Nós não podemos tirar do mais fraco. Não podemos tirar de quem precisa mais. Meu irmão, nós temos hoje, pela primeira vez na história do Brasil, mais trabalhadores no mercado formal com a carteira assinada do que no mercado informal. É isso que dá movimentação no mercado. É isso que cria do ciclo virtuoso da economia. Quanto mais emprego, mais renda tiver o trabalhador, mais dinheiro circulando, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente produzindo e mais enriquece o país. Mas os empresários reclamam do seguinte: nós só não contratamos mais porque é muito caro manter o empregado. Não é isso, não tem nem quem contratar mais. Hoje está faltando mão de obra, irmão. Vamos aqui, as pessoas... Eu gosto de falar
a verdade que eu acredito que ser a mais correta. Hoje o Brasil vive pleno emprego. Hoje tem dificuldade, por exemplo, o setor da construção civil não tem mais trabalhador, você não tem mestre de obra, você não tem eletricista. Quem está me vendo, que está me ouvindo, faz um teste. Eu pergunto, você consegue para consertar qualquer coisa elétrica na sua casa um eletricista? Não consegue, e quando consegue é caro a beça. Por quê? Porque nós paramos no aperfeiçoamento da qualificação profissional da mão de obra. Nós ficamos muito preocupados em ter um país que não tinha emprego e não tinha a capacidade de criar instrumentos para qualificar o trabalhador. Então nós estamos no pleno emprego. Segundo, eu tenho que discutir com profundidade, aí eu concordo com essa parte empresarial, a carga tributária que se faz na área financeira. Aí é demasiada. Eu concordo com você. Nós tínhamos que fazer imposto, na minha opinião, sobre o lucro, não sobre a venda, sobre o produto. Você nos Estados Unidos, você já deve ter ido lá, qualquer produto que você compra, vem na hora que você paga, o imposto estabelecido, diz que todo mundo sabendo o que é, é um modelo que pode ser adotado. Eu acho que no Brasil acaba tendo muito imposto, muito embotimento de imposto, que pensam que é para a legislação trabalhista, mas não é. É para arrecadação governamental. E essa distribuição é errada. O PDT defende essa bandeira da reforma tributária no Brasil? Eu defendo a reforma tributária mais do que isso, que descentralize e que o governo da União não acaba concentrando quase 75% da receita. Precisa haver o Pacto Federativo. Claro, e quem tem que atender é o município, mais do que o Estado até. A escola de ensino fundamental é obrigação do município. O problema é que esse equilíbrio é muito difícil. O governo não quer abrir mão, os estados também, e os municípios ficam com o pires na mão o tempo todo. Então vamos discutir com profundidade isso, que isso aí precisa ser feita a reforma. É o Pacto Federativo. Eu acho que esse Pacto Federativo, eu acho que o excesso de tributos, mas com o compromisso de que quando tira os tributos, diminui o preço. Também. Porque vai vender mais. Isso tem que ser uma relação de equilíbrio. Claro, não pode ter o egoísmo de você dar isenção para os produtos brancos, que foi feito durante muito tempo. Mas houve, inclusive, isenções, né? Da linha branca, carros, de veículos. Tudo isso. E houve redução de preços. Não houve redução. Houve estabelecimento de não subir. Não teve diminuição. Você não vê um produto com diminuição. Em alguns produtos houve redução, Poucos. sim. Em alguns produtos. Ministro, vamos falar aqui de um assunto que está na capa da revista Isto É, já são 2 revistas, o senhor já está a par disso. Está aqui, produção, essa senhora, dona Ana Cristina Aquino, diz que entregou para o senhor, no seu gabinete, uma bolsa Louis Vuitton com R$200 mil, como primeira parte de uma propina para a criação do Sindicato dos Cegonheiros de Pernambuco. O senhor receberia uma propina de R$3 milhões e recebeu 200 mil de adiantamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso, ministro? É gozado alguém dar adiantamento para um serviço que não foi feito. É surreal. Isso aí eu estou na justiça, com uma queixa-crime, já acatada pelo juiz, e ela vai ter que responder em 72 horas. Porque criminoso a gente já trata na justiça. Para mim, essa senhora é uma criminosa, porque está atingindo a minha honra. Eu sou um pai de família, eu sou avô, eu tenho 34 anos de vida pública e nunca ninguém acusou a minha honra. Quando essa senhora fala que em novembro foi me levar, primeiro, eu não sou ladrão e não sou burro. Como essa senhora entrou no ministério? Cadê o dia que ela entrou? Ela disse que entrou pelo elevador do ministro. Tudo é filmado. Tudo tem agenda. Manda mostrar o filme. Manda mostrar o dia da agenda. Onde ela conseguiu esses R$200 mil? Ela veio no avião? Veio na cabeça que tem uma baiana carregando os quitutes? Quem deu esse dinheiro? Como ela entregou? Desafio ela a apresentar um indício disso. Isso está na justiça. Eu não vou sossegar enquanto não vê-la na cadeia. Sem ódio e sem rancor, apenas clamando por justiça. O senhor acredita que hoje no Brasil, dentro dos ministérios, existem esses esquemas, ministro, de empresas que para facilitar uma licença, enfim, um documento, existem ainda muitos desses casos escusos nos ministérios do Brasil? Os ministérios das secretarias, em qualquer órgão pode existir, porque onde há o ser humano e onde há o dinheiro para mim é o mal da humanidade moderna. Todo mundo se vende, infelizmente. Todo mundo é força de expressão. Muito se vende, infelizmente, pela facilidade. Eu nunca o fiz e nem o farei. E eu acho que a maioria não faz e não faria. Mas, infelizmente, a exceção no Brasil vira regra. Da capa de página, sem nenhuma investigação, sem nenhuma prova, uma senhora aparecer. Sabe por quê? Porque é o Lupe. Porque eu fui ministro. Se você ver aqui na matéria, ela deu 500 mil para o governo do Pará. Ela afirma, né? Que deu 2 milhões para não sei quem. Não aparece o nome de ninguém na capa, mas aparece o do Lupe. Sabe por quê?
para vender revista, é para atingir a minha honra, porque eu mexi com alguns interesses muito bondosos, muito importantes. Isso aqui é sindicato de cegonheiro. Sabe o que é cegonheiro? É aqueles caminhões grandes que carregam carro. Veículos. É muito interesse forte. Toda grande empresa automobilística, quando entra no Brasil, já vem com um acordo com o sindicato. Meu amigo, eu não nasci ontem. Isso dá muito dinheiro. Para eles. Nunca teve esse registro. Como é que alguém... Como é que você disse, Lupe, vou te dar 200 mil porque um dia você vai me vender o produto? Meu amigo, ninguém é inocente. Tanto é que a repercussão disso foi zero. Zero. Porque ninguém acredita. Porque cadê a prova? Cadê o instrumento? Isso é muito fácil na vida pública, criar desonra para as pessoas. Mas eu acredito na justiça. Isso aqui vai acabar na cadeia. Como o senhor vê hoje a disputa eleitoral com a presença da acriana Marina Silva apoiando Eduardo Campos? Qual o peso de Marina, que teve 20 milhões de votos na eleição presidencial passada, nos números de Eduardo Campos? Ela ainda pode influenciar, mesmo sendo vice, na corrida eleitoral deste ano, ministro? Olha, a Marina é um fenômeno para mim. Primeiro eu vi ela na eleição passada, andando no avião sozinha, com uma mala. Eu 2 vezes até ajudei, porque ela é meio frágil fisicamente, né? Então a gente quer ajudar todo mundo. Tinha 20 mãos querendo levantar a mala dela, pela mala de roupa, né? Pela fragilidade que ela demonstra. Ela marcou muito o inconsciente coletivo pela fragilidade, pela religiosidade e pela questão do meio ambiente. Então isso ganhou... Pela conduta ética também? Claro, também. Todos que agem como ela corretamente também tem. Isso não devia ser considerado virtude, isso é obrigação. Obrigação. Sabe? Agora, é da vida. Bom, e inclusive o ataque a pessoas inocentes também é da vida, né? Eu penso o seguinte, eu acho que ela conseguiu um espaço surpreendente eleitoral. Mas uma coisa é ela protagonista. Outra coisa é o meu amigo Eduardo Campos, ex-ministro também do governo Lula, como ela foi ministra. A Marina foi tirada do ostracismo aqui, como senadora, para ser ministra do Lula, pelo PT, que foi quem a prestigiou, que foi quem deu a ela o nome nacional, ministra de Meio Ambiente. O Eduardo foi ministro do governo Lula, depois governador apoiado pelo governo Lula. O impacto inicial na sociedade é o impacto de uma novidade, uma nova via. Isso vai representar voto? Só o tempo vai dizer. Hoje eu não tenho certeza do que representa isso. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Tive aqui em nossos estúdios o ex-ministro Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Ministro, obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Obrigado. Bater um papo contigo. Igual. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.